Esta semana estamos com muitas turbulências no mercado financeiro e as notícias são várias, desde momento de dólar subindo ou, por outro lado, inflação caindo. E também nós temos o nosso cenário político. Então, nós temos muitas turbulências acontecendo no radar e muita gente preocupada. Então, hoje no vídeo nós vamos falar justamente de como isso te impacta e, ao mesmo tempo, o que você deve se posicionar e poder ter tranquilidade para colocar dinheiro no seu bolso. Sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tá chegando aqui, primeira vez no canal, muito bem-vindo, pode se inscrever e acionar aquele botãozinho do deixar as notificações abertas para você receber cada novo conteúdo do canal. E depois também do conteúdo, gente, bora lá deixar aquele like, compartilhar, né? Assim ajuda o canal e mais pessoas que possam se beneficiar das informações que trazemos para você. Primeira coisa que eu queria falar sobre o cenário, né, que são cenários que nos desafiam. Porque quando você ouve uma notícia, olha bem o que eu vou dizer agora. O seu cérebro fala assim, opa, você já leva um susto. Dólar subindo é bom? Real desvalorizando, ai, né? Temos um presidente que vai ser julgado, meu Deus. É guerra do outro lado. Então, o teu emocional é o primeiro a ser bombardeado. Então, o cenário desafiador, veja bem essa palavrinha, desafiador, em oportunidades de crescimento patrimonial. E é aí que muita gente não percebe a oportunidade. E nós vamos falar disso. Então, estratégias inteligentes, acessíveis no mercado de capitais brasileiro. E aí eu te pergunto, você sabe, está dentro do capital de mercado? Uma das formas é a gente ter acesso a B3, você um CPF, eu, outro CPF pequenininho lá na Bolsa de Valores comprando uma ação. Ah, Rosana, mas não dá, né? Dá? Com R$10 você já pode ser sócio de uma empresa. Tem que começar. Então, bora lá, porque nós vamos falar das turbulências. O cenário atual, como eu falei, nos traz sinais de alerta no horizonte. E uma das coisas que foi o grande desafio dos últimos 12 meses foi o IPCA em alta. O que é o IPCA? Então, o IPCA, ele é a inflação de forma geral que está tanto nos preços dos produtos do mercado, uma cesta básica, eles fazem de vários produtos, pegam de todos os estados do Brasil e faz uma média. Isso é o IPCA. E aí ele vem para nós como alta. Então, você já sabe que falou de IPCA é falar de inflação. Então, quando está em alta, inflação pressionando o poder de compra, impactando as decisões de investimento no mercado brasileiro. Veja bem, quando a inflação sobe, você já olha para a sua carteira e você fala o quê? Meu dinheiro está indo embora rapidinho. É isso que acontece na realidade, e não é só para você, também para as empresas, também para o governo. Inclusive, no Tesouro News, ou foi num vídeo passado que eu comentei sobre isso, uma das manchetes que a gente viu foi justamente o presidente dizendo que o nosso governo não terá dinheiro para pagar as contas de água, luz e telefone em 2027. É isso mesmo? Sim, porque justamente os juros da dívida está nas alturas, com uma Selic a 15%. Então, não é bom. Isso é uma das coisas que a gente afirma muito aqui no canal. Bom, o que é importante, então, para nós, né? Uma volatilidade crescente, esse crescimento, esse sobe, vai um pouquinho, abaixa, vai de novo, né? Essa volatilidade dos capitais enfrentando oscilações significativas devido às incertezas, tanto econômicas do nosso país como do mundo. Também nós falamos isso
já muitas vezes aqui, porque nós não somos uma peça única e só dependemos de nós, Brasil. Então, tudo que acontece fora, Estados Unidos, guerra lá no Oriente Médio, né? A Rússia com a... Enfim, todas as guerras no mundo, tudo isso causa, reverbera e traz consequências econômicas para nós. Então, essa é a primeira coisa. E o cenário acaba sendo desafiador porque vai buscando alternativas. Podemos buscar alternativas seguras para preservar e também fazer crescer o nosso patrimônio. E aí é a grande oportunidade que pouca gente vê. E aí eu vejo pessoas mandando mensagem para mim dizendo assim, Rô, eu estava investindo, mas eu estou querendo mudar, porque estão dizendo, por exemplo, eu ouvi isso durante esse ano todo. Ouvi dizer que o Brasil está indo para a cucuia. E aí vai e tira todo o seu e vai levar isso para onde? Vai mudar de país? Vai para outro país que está em guerra? O que ela vai fazer? Entende? Então, assim, na hora das turbulências, na hora das notícias que nos impactam, a gente tem que ter muita calma e não fazer besteira se você já faz investimento. Agora, se você não faz, você está perdendo uma oportunidade daquelas. Vem cá que eu vou te mostrar. Então, o grande vilão da história é o IPCA. Esse é o vilão. Então, o índice de preços ao consumidor é o termômetro oficial da inflação. É isso que a gente vê, como eu falei, no assunto da carteira. Quando ele sobe, o seu dinheiro perde o poder de compra e acaba correndo silenciosamente toda a sua riqueza. Então, é a nossa carteira do dia a dia. É chegar no final do mês e não ter o dinheiro que a gente esperava ali, né? Bom, este mês, os números do IPCA trouxeram uma preocupação adicional para os investidores, sinalizando a necessidade urgente de estratégias defensivas que protejam e façam crescer o patrimônio acima da inflação. Agora, eu te falo que é isso que é o mais importante para você. Se você está iniciando hoje, grife isso que eu vou falar. Se você já está no mercado, você já está investindo, reveja a sua posição nos seus títulos, na sua carteira de investimentos. Então, qual que é a boa notícia? Que nós temos, ainda que ele seja o vilão, nós temos essa ferramenta simples e acessível para esse desafio. Agora, será que os mais velhos já sabem do canal me dizer qual é essa ferramenta? Então, vamos trazer aqui para vocês. Primeira coisa, mercado de capitais é a bolsa de valores, então, desde fundos imobiliários, ações, mas nós também temos a parte de renda fixa, ou seja, nós temos títulos do governo que nos trazem também o dinheiro aumentando no nosso bolso, se você souber se posicionar. Então, vamos lá. Pressão sobre as ações. A alta da inflação gera incerteza sobre lucros futuros, ou seja, ele vai os futuros das empresas e pressiona as cotações e aumenta a volatilidade no mercado acionário. Então, a gente viu essa semana, de novo, a nossa bolsa batendo 142 mil pontos. Já tem gente falando, oba, vamos chegar nos 145, vamos bater os 200. Então, o que isso significa? A bolsa está cara. E quando a bolsa está barata, é a hora de você se posicionar. Então, grife o que eu falei para você, que quando a bolsa está barata, é a hora de se posicionar. Essa é a grande estratégia. Toda vez que você vê um cenário que todo mundo está fugindo, é a hora de você se posicionar. O que é isso, Rosana? Você já está na renda fixa? Então, se posicione, compre mais algo que você veja que é uma oportunidade. Se você está na renda variável, onde há muita volatilidade, também se posicione, porque quando todo mundo foge da bolsa de valores, quando a bolsa está barata, que a gente fala, no mercado financeiro, são os momentos melhores para você adquirir empresas. Tem gente que acha que ser sócio de empresas é comprar só empresas boas. E tem um grande investidor que escreveu o livro que diz não só boas empresas, mas empresas baratas. Olha aí, ó. Você entende agora? Porque esse momento que passou de dificuldade na bolsa era o momento de você ter entrado, pegado o time da bolsa, comprado mais. Isso é posicionar-se, é colocar-se
antes de que ela se eleve, você surfa a onda para cima. Mas vamos continuar aqui. Juros em movimento. Olha lá. Calma que ainda nada se perdeu. Expectativas de alta na Selic impactam a precificação dos ativos e o fluxo do investimento entre diferentes tipos e classes. Então, o que acontece agora? Bolsa lá em cima, tem gente querendo comprar. E a renda fixa começa a ficar talvez menos atrativa. E aí, o que eu acabei de falar? Momento de se posicionar, ou seja, quando a renda fixa começa a ficar menos atrativa, é a hora de você ir às compras, entendeu? É simples. Por isso que a gente fala lá no início, fazer o arroz e feijão bem feito todos os dias, parece que não é nada, mas é tudo, porque é isso que vai fazer a diferença no final das contas para o investidor. Então, se você mantiver a tranquilidade na turbulência e fizer as compras certas, você vai surfar e vai ficar tranquilo. Mesmo que a bolsa aparente para você um período de baixa e o seu patrimônio esteja valendo menos. Mas você fala, e na hora que ela subir? Se eu comprar mais agora, vou comprar barato, então eu vou lucrar mais. E se eu pegar agora a época do tesouro, que as taxas estão menos atrativas, e me posicionar aqui, quando for o contrário, eu não vou ter mais lucro? Então, é justamente isso que a gente traz para você. Então, buscar por proteção é você estar protegido nos dois cenários. No cenário de juros altos, como também de juros baixos. Investidores migram para ativos mais conservadores, buscando a preservação do capital e a proteção contra a corrosão inflacionária. Então, se você já é antigo no canal, você já ouviu dizer que poupança não é investimento. Ela é uma ferramenta maravilhosa para quem não tem o hábito do quê? Isso, de poupar. Se você é aquela pessoa que pega o dinheiro, todo o seu salário e gasta em menos de 15 dias e fica sem nada, você é gastador, não é poupador. E a poupança foi feita para poupar. Parece tão simples, né, gente? Mas a gente tem que falar assim, grifando bem as palavras. E isso é o que vai fazer ter o quê? A corrosão inflacionária. Se você poupa, é como se você colocasse o seu dinheiro debaixo do colchão. Porque a poupança, no final das contas, ela te dá menos, porque o nosso país, por ser inflacionário, tem uma inflação maior do que a poupança me paga. Então, no final das contas, fica 6 por meia dúzia. Simples assim. Então, ela não é vista como investimento. Ela é vista como que ela é. Ela é um lugar onde você vai poupar, você vai guardar. E investir vai te pagar juros. Então, continuando aqui a ideia de como se proteger. Então, agora é a hora de você agir. Rosana, eu perdi o time da bolsa. Se você não se posicionou na bolsa, você não perdeu o time. Ah, mas eu já estava lá. Tudo bem, você não comprou? Você continua mantendo a sua posição? Então, continue, porque você vai surfar esse momento de alta. E vamos continuar agindo. E a renda fixa? Então, não deixe que a inflação corroa o seu patrimônio. E aí é a grande estratégia que a gente traz aqui para você. Simples e eficaz para proteger e multiplicar o seu recurso. Então, agora eu conto para você. Já falei isso em outros momentos aqui, nos vídeos e tal. Quando eu iniciei, a única coisa que eu pensava era, Rosana, você precisa criar outra aposentadoria, porque o seu INSS não vai dar para você viver. E foi o que eu fiz. E eu vou te contar uma coisinha a mais. Naquele momento que eu decidi fazer isso, eu já estudava 6 meses antes de transferir o meu dinheiro da poupança para comprar o que eu vou mostrar para você agora. E qual foi a minha surpresa que depois, como a gente está iniciando, a gente não tem a noção de todo o horizonte, a gente só vê um pedacinho ali. Eu falei, se isso aqui der certo, vai valer a pena. E eu comecei a colocar todos os meses R$200. Aí eu separava dos 250, acho que era 100 e pouco, para títulos do Tesouro, e o restante eu colocava na renda variável, porque eu já entendia que a renda variável era importante. Bom, gente, em 1 ano e meio,
só os títulos que eu tinha comprado, que na época eram só pré-fixados, já fizeram a minha primeira viagem, já tinha dinheiro para minha primeira viagem. Em 1 ano e 8 meses, eu já tinha feito meu FGTS de 5 anos de trabalho. Então, eu falei, opa, gente, olha como é que é. Então, assim, o momento de agir, se você ainda não tomou essa decisão, é agora. E eu vou mostrar para você se você quiser. Então, bora lá. Títulos públicos. Rosana, o que são os títulos públicos? Quem é velho no canal já sabe. Então, é o nosso escudo contra a inflação. Porque é através dos títulos que você compra direto, o seu CPF vai lá numa corretora, que ela é confirmada e assinada pela B3, que ela é habilitada para isso, e você compra um título do Tesouro lá e você fica protegido da inflação. Peraí, existe mais de um título. Eu vou dizer para você de forma geral aqui, tá bom? Para a gente não se estender mais. Então, a primeira coisa de que é fundamental é a segurança máxima. Aqui, todos os títulos públicos são garantidos pelo Tesouro Nacional. Nossa, ou seja, ele te oferece a maior segurança disponível no mercado brasileiro. Então, você não tem como ter mais segurança do que isso. Ah, Rosane, e se eu investir lá no CDB daquele bancão XYZ? Pois é. Apesar do XYZ ser um bancão, e há muitos anos aqui, eu digo para você, ele não te trará mais segurança que o título do Tesouro Direto, porque está unido justamente ao Tesouro Nacional. Então, essa é a máxima segurança. Segundo ponto, por que é tão importante? É a proteção da inflação. Tem títulos do Tesouro que estão ligados ao IPCA. E aí oferece uma rentabilidade real. O que que significa? Ele protege o seu dinheiro, como a gente falava, da inflação, que ele vai diminuindo o seu poder de compra, a inflação, e o IPCA vai te proteger. Ele vai pagar a inflação e ainda vai te dar os juros real. Então, você vai ganhar a mais. E, por fim, acessibilidade total. Então, assim, com apenas aqui, ele coloca o valor de R$30, é permitido que qualquer pessoa comece a construir o seu patrimônio. E isso é tão real, gente, que faz 2 anos que a Olitef, as Olimpíadas do Tesouro, já está até nas escolas públicas, né? Porque querem fazer essa transformação da educação financeira. E eu apoio isso, porque realmente, se a gente aprende de novo, quando a gente é novinho, nossa, gente, em 5, 10, 15 anos, você vai lá, nossa, gente, vale a pena. E você se entusiasma quando você vê que o seu sacrifício está trazendo um retorno maior para você. Agora, como que a gente faz? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar, se você vai iniciar, é que você não precisa fazer grandes coisas. E a gente fala assim, o seu primeiro investimento é o decisivo. Porque você está dando o passo inicial para sair daquele lugar que você não quer. Então, o aporte é simples, ou seja, você vai definir o seu objetivo, o que eu quero com esse investimento. Eu vou querer só o dinheiro por si ou eu quero uma aposentadoria, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero fazer uma viagem, o que você quer? Então, você vai definir, é a primeira coisa, o objetivo. Então, uma vez escolhido esse seu objetivo, você vai escolher o título com o prazo. Eu quero fazer uma viagem quando? Né? Daqui 1 ano? Daqui 2? E aí você vai escolher o título atrelado ao vencimento dele. É simples. E aí o segundo ponto, escolher o valor mensal. E aí é outro caso importante que a gente falava, como a ferramenta da poupança é importante. Porque se você não tiver o hábito de, uma vez e outra, ir fazendo o aporte mensal, o que vai acontecer? Você não vai chegar na meta que você pretendia, seja carro, aposentadoria, o que for. Então, o importante aqui é que se você se decidir a pôr R$100 mensais, o importante vai ser criar esse hábito e ser fiel a ele. Ah, aconteceu um perrengue esse mês. Te vira, os R$100 é para você colocar lá, para você chegar, se você quiser, naquele objetivo. Automatize os aportes. Eu não sou a favor disso, mas eu entendo por que muita gente faz isso. Porque se você ainda não criou esse hábito, essa é uma ferramenta que
não faz você fugir disso, entende? Então, assim, para mim que já tenho hábito, eu sou o contrário. Eu fico assim, oba, será que esse mês eu vou conseguir aumentar o meu aporte? Então, eu vou buscando formas de aumentar o aporte. Então, o hábito já foi criado. Então, agora você me conta aqui nos comentários, você já tem esse hábito de aportar todos os meses fiel e religiosamente? Quero saber. Bom, por fim, diversifique os prazos. Porque, logicamente, você não tem somente um sonho a ser realizado, tenho certeza. Então, tem gente que tem, como eu falava, o carro, outra viagem e aquelas metinhas pequenas também, né? Ah, eu quero fazer aquele mimo para mim, eu quero dar aquele presentão lá para tal pessoa. E aí vai poder fazer vários investimentos em títulos diferentes e colocando o mensal ali para aquilo chegar na data que você definiu. Então, isso aqui é muito importante, tá? Curto prazo para liquidez, que tenha liquidez. E uma coisa que é bacana do Tesouro é justamente a liquidez. Você pode investir em todos e a qualquer momento vender o seu título se você precisar do dinheiro antes. Mas com uma ressalva. Você vai pagar o que o mercado está pagando naquele dia. Quanto que vale naquele dia? Ele pode estar valendo menos do que quando você comprou. Então, fica bem atento a isso, tá? Então, se você quer algo com liquidez, sempre vá no Tesouro Selic. Mas isso aí é para outra aula. Bora lá. Fazendo o dinheiro trabalhar para você. Aqui, muita gente acha que vai me dizer o seguinte, as pessoas imediatistas. Eu deixar para juros compostos fazer com que ele trabalhe para mim, sendo que eu posso eu mesmo ir lá trabalhar e ganhar muito mais que os juros compostos, mas aí eu vou dizer assim, é uma inteligência pequena essa. Por quê? Porque você tem capacidade de trabalho por um tempo determinado. A gente não tem sempre a capacidade de trabalho. E mais, você pode ter uma vida dos sonhos que você quer, viajar, descansar, ter trabalho, o tipo de trabalho que você quiser ter. Mas estar recebendo uma fonte, né, que é a renda passiva. Só que isso é fazer o dinheiro trabalhar para você. E aqui está a grande diferença, né? Porque Einstein é atribuído a ele, chamou os juros compostos da 8ª maravilha do mundo. Olha que loucura. Quando você investe regularmente, não apenas aquele valor principal rende, mas os rendimentos também passam a render. Então, assim, todo o valor que você colocar mensalmente nos títulos públicos vão criar uma máquina de crescimento patrimonial maior para você. Então, tem gente que fala, mas será mesmo? Sim, e que trabalha 24 horas por dia, inclusive quando você estiver de folga, você estiver no feriado, tá lá trabalhando para você. Ele não dorme, só você. Então, aqui é a simulação de você fazer um aporte mensal durante 10 anos, né? E aí, qual é esse crescimento com juros compostos, né? Então, a gente vai para o site do Tesouro e eu vou te mostrar lá. Então, aqui no site do Tesouro, olha a simulação que eu fiz. Colocando quando você pretende receber. Então, eu coloquei aqui 2040. Então, em 2040, colocando no primeiro investimento R$5.000, eu vou ter investido mensalmente qual valor? Eu coloquei o valor de R$1.000. Então, eu coloquei 5.000 no primeiro investimento e todos os meses eu vou programar R$1.000. O que o Tesouro traz para mim? Tesouro IPCA mais 2040, você receberá R$ 453.498,81, veja bem, com um único investimento. Isso é para você ver o valor dos juros compostos ao longo do tempo. Rosana, mas esse título vai estar disponível até 2040? Não, ele vai talvez sair até antes. Mas esse assunto eu já falei aqui num vídeo do canal. Então, vamos continuar a nossa aula. Você viu essa grande diferença, né? Quer dizer, o fato de você estar investindo mensalmente traz para você um patrimônio assim que você fala, puxa, é sério isso? É sério. Então, assim, o importante está no seu
hábito, e isso é uma decisão sua. Agora, os tipos de títulos para sua estratégia. Aí varia, logicamente. Por quê? Porque você tem, como a gente falava, sonhos, desejos diferentes, e aí a cada um deles vai competir um título. Então, aqui temos o IPCA+, que é aquele que a gente falava que é atrelado à inflação. O tesouro pré-fixado, que ele determina para você que no ano tal, ele vai te pagar aquela taxa que você contratou lá no final. Se você comprasse um título dele, no final, no vencimento, ele vai te pagar R$1.000. Nossa, Rosana, só isso? É, mas quando você compra o título, às vezes ele está valendo R$400. Então, você pega R$400, investe de uma vez e lá no vencimento você recebe 1.000. Simples assim. E se eu quiser mais? Compre mais títulos. Fique à vontade. Tesouro Selic, liquidez diária. E aí, como nós já vimos e aqui no canal tem, sugiro para você procurar, a gente está falando que trouxemos essa novidade. A partir de 2026, vamos ter um outro tesouro com maior, vamos dizer, liquidez, porque não vai sofrer a marcação a mercado pequena que existe no Tesouro Selic e que não traz aquelas grandes diferenças assim, muito raramente acontece. Então, ele é ideal para a sua reserva de emergência e para aquelas metas de curto prazo, de 1 ano a 2 anos, coloque no Tesouro Selic. Bom, e agora, uma vez que você já escolheu, fez a sua estratégia, o seu futuro financeiro começa com a sua decisão. É agora? Beleza. Se você já fez isso, continue. Então, não espere o momento perfeito, porque ele não existe. O melhor momento para investir foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. Comece com o que você tem disponível. E é o que eu falei, gente. Você se determina. Hoje em dia, com R$1 você pode investir em qualquer lugar, com qualquer coisa, não é verdade? Desde um CDB, um título do Tesouro, então fique à vontade. Disciplina vence o time, ou seja, aquilo que eu falava, se a bolsa passou, se os títulos estão melhores, então aportes regulares é o que define, é o que vai fazer a diferença. Então você tem que ser consistente e superar, né? Superam as tentativas de acertar aquele momento certo do mercado financeiro. Esquece isso, gente. Deixa aquelas notícias negativas ou também deixa aquelas notícias positivas que aparecem, né? Seja fiel no pouco, ou seja, no todo dia, no arroz com feijão, no que você decidiu lá atrás. Seu dinheiro pode trabalhar, aqui ele fala 24/7. Enquanto você dorme, trabalha ou se diverte, o seu investimento em títulos públicos estão gerando os rendimentos reais. Então, seja um investidor inteligente. Não tente cronometrar aquele mercado, né? Porque tem muita gente que quando começa a investir na bolsa fica assim, ó, vendo home broker, a ação tá subindo, a ação tá caindo, a ação tá subindo, a ação tá caindo. Uma bobagem, né? Eu também já fiz isso, tá? Bom, mas sem tempo no mercado, mas sim, tempo no mercado. Então, espero que este conteúdo tenha agregado para você. E se você ainda não conhece todo o nosso conteúdo, comece a maratonar para você ver a riqueza que nós trazemos, a excelência no bolso para você. Valeu, até a próxima!